Olá, juventudes! Tudo bom com vocês? Sou o professor Marcionílio do CP Ernestino Monteiro Guimarães, em Itaberaí, Goiás. E hoje nós teremos mais uma aula de Química. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a Química Orgânica. O que é a Química Orgânica? Como que surgiu a Química Orgânica? Os estudos sobre Química Orgânica. Então, o que vem a ser Química Orgânica? O que é a Química Orgânica? É a química dos compostos de carbono. Ou seja, se é um objeto, um ser e que tenha carbono, vai ser estudado pela química orgânica. Então ela é muito importante na nossa vida. Então nós temos os compostos orgânicos naturais e os sintéticos ou artificiais. Quais são os compostos orgânicos naturais? São os compostos produzidos pelos seres vivos, animais ou vegetais. Exemplos: nós temos os produtos agropecuários, nós temos o petróleo, nós temos o carvão e inúmeros outros compostos orgânicos naturais. E nós temos os sintéticos ou artificiais, que são justamente os que são obtidos nas indústrias ou em laboratórios. Então, como exemplo, nós temos o plástico. Apesar de tudo que acontece, de tudo que ele faz de ruim para a natureza, ele é um composto orgânico. A borracha, fibra sintética como nylon, acrílico, poliéster. Nós temos também corantes, perfumes, inseticidas e medicamentos em geral. Todos eles são considerados compostos orgânicos sintéticos. Mas e como começou a história da química orgânica? Então nós vamos fazer um breve histórico sobre a química orgânica. Lá na pré-história, os estudos começaram, entre aspas, a partir da obtenção do álcool pela fermentação da uva e de outras frutas ou do próprio malte, produzindo vinho, cerveja, coisas do tipo. Então, lá na pré-história já tinha isso daí, tá? Um precursor dos estudos sobre a química orgânica. Já lá na civilização greco-romana, um pouco antes de Cristo, eles começaram a produzir sabão utilizando o quê? Cinzas e gordura animal. Isso até hoje, em muitos lugares, ainda se utiliza esse mesmo processo, cinza, gordura animal, para produzir o sabão. No ano de 1777, Bergman, ele fez uma subdivisão na química. Então ele subdividiu a química em mineral, que são os compostos existentes na natureza em forma bruta, que são dos minérios, o ouro e coisas do tipo, e a orgânica, que são os compostos fabricados ou sintetizados pelos seres vivos. No ano de 1807, Berzelius criou a teoria da força vital. O que é essa teoria da força vital? Que apenas os seres vivos seriam capazes de fabricar ou sintetizar compostos orgânicos, ou seja, era uma característica exclusiva dos seres vivos, produzir compostos orgânicos. Só que, mais para frente um pouquinho, eles foram contemporâneos. Wheeler, em 1828, ele derrubou essa teoria vital proposta por Berzelius. O que ele fez? Ele sintetizou ureia a partir do cianato de amônio, que é justamente um tipo de sal muito utilizado na indústria. Então, o que ele fez?
ele pegou o cianato de amônio, aqueceu e com isso ele obteve a ureia, que é utilizado em fertilizantes, em alguns plásticos, em muitas coisas do nosso dia a dia é utilizado a ureia. Então, Wheeler, ele pegou e derrubou essa teoria proposta por Berzelius. Depois, em 1860, Gmelin, ele viu que a combustão de produtos orgânicos produz CO2, ou seja, gás carbônico. Logo, todo composto orgânico possui carbono. Então, essa é uma das características também dos compostos orgânicos. Eles têm fácil combustão. Então, você colocou fogo ali, tem fácil combustão? Provavelmente é um composto orgânico. Então, tem de milhares, milhões de compostos orgânicos e eles estão presentes no nosso dia a dia. Também, desde o fim do século XIX até os nossos dias atuais, a química orgânica tem evoluído de uma forma exponencial, grandiosa. Prova disso são os números de compostos orgânicos que são conhecidos até hoje. Para vocês terem uma ideia, lá em 1880 eram conhecidos apenas 12.000 compostos orgânicos diferentes. Já hoje, entre compostos orgânicos naturais e sintéticos, já ultrapassa a marca de 18 milhões de compostos orgânicos conhecidos. Então, é uma quantidade grandiosa, substancial, comparada com os produtos orgânicos, ou melhor, os produtos inorgânicos ou substâncias inorgânicas. Hoje nós temos aproximadamente 200.000 substâncias inorgânicas conhecidas. Já, como já falei, as orgânicas passam de 18 milhões de substâncias orgânicas. E temos algumas observações importantes. Primeiro, nem toda substância que contém carbono é estudado na química orgânica. Existem alguns compostos que têm carbono, só que, no entanto, eles são estudados pela química inorgânica. E quais são essas exceções? Por que tem essas exceções? Porque eles têm um comportamento de uma substância inorgânica. Quais são eles? Nós temos o grafite, que é composto de carbono, só que ele é estudado na química inorgânica. O diamante também, ele tem carbono em toda a sua estrutura, mas é estudado na química inorgânica. Nós temos o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o gás carbônico, nós temos o ácido cianídrico, nós temos tantas outras substâncias que têm carbono em sua estrutura, só que são estudadas na química inorgânica. E aí eles recebem a denominação de compostos de transição, ok? E nós temos também que os compostos orgânicos, na sua maioria, eles são formados por carbono, que é o principal, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E quais são as características do átomo de carbono? Primeiro, o átomo de carbono possui massa atômica, ou seja, o A, igual a 12 unidades. E o número atômico é igual a 6. Então, o número de prótons do carbono é 6. O número de elétrons do carbono, 6. O número de nêutrons do carbono, 6 também. E a configuração eletrônica
do carbono. Então, nós temos justamente essa configuração aqui, C612, ou seja, o número de prótons ou o número atômico é igual ao número de elétrons, que é igual a 6. E nos subníveis nós temos 1s2, 2s2 e 2p2. Então, nós temos aqui a camada K e nós temos aqui a camada L. Camada K com 2 elétrons e a camada L com 4. Então, o que acontece? O átomo de carbono, possuindo 6 elétrons, os 4 elétrons da última camada, que aqui é a camada L, ele tem esses 4 elementos, ou melhor, esses 4 elétrons. Então, ele tem 4 elétrons na sua camada de valência. Por esse motivo, chamamos o átomo de carbono de tetravalente, porque ele possui 4 elétrons na última camada. Mais para frente, nós tivemos um grande estudioso, um cientista, um químico chamado Kekulé. Ele fez alguns postulados, ou seja, ele descobriu algumas características essenciais do carbono e ele postulou algumas ideias. Quais são elas? Primeiro, que o carbono é tetravalente, ou seja, ele tem 4 valências. Ele é tetravalente. Ele possui 4 elétrons na sua última camada. Ele tendo esses 4 elétrons na última camada, ele tem 4 valências livres, o que pode fazer 4 ligações. Apesar que tem estudos atualmente que o carbono pode fazer até 6 ligações, mas por enquanto vamos nos ater apenas a essas 4 ligações que ele pode fazer. E são ligações covalentes. E essas ligações vai acabar formando moléculas. Aqui nós temos o exemplo do metano, gás metano. Então nós temos o carbono no centro e ele fazendo 4 ligações. Então ele pode se ligar a 4 outros elementos. Mas espera lá, por que o hidrogênio aqui? O hidrogênio, ele sempre vai doar um elétron. Como o carbono pode receber 4 ligações, então ele pode se ligar a 4 hidrogênios. Ou então tem outros elementos que ele vai poder também fazer essa ligação. Segundo o postulado, o carbono ele tem 4 valências livres e essas valências são equivalentes. O que isso significa? Que elas têm o mesmo valor, ou seja, essa valência aqui, representada por esse traço, ela não é maior nem menor do que essa. Elas são iguais, elas têm o mesmo valor. Se essa aqui vale 1, essa daqui também vale 1. Lembra que eu falei anteriormente que o carbono pode se ligar a 4 elementos diferentes? Olha só aqui, nós temos o hidrogênio. Ele tem um elétron, ele vai doar esse elétron. Aqui nós temos, olha só, o cloro. Em qualquer lugar que eu colocar, eles terão o mesmo valor. Esse é o segundo postulado de Kekulé. O carbono tem 4 valências livres, sendo que essas valências são equivalentes. E nós temos o terceiro postulado de Kekulé. Átomos de carbono ligam-se entre si, formando cadeias. Então, pode existir infinitas cadeias. Olha aqui a respeito da tetravalência novamente do carbono. Olha aqui o carbono. Quantas ligações ele tem? 1, 2, 3, 4. Olha esse carbono aqui também. Quantas ligações? 4. Então, aqui está formando-se cadeias. Mas pera lá, professor, e aqui? Aqui também, olha só, nós temos 2 ligações. Então, eu tenho 2 mais 2, 4. Então, o carbono, ele sempre vai fazer 4 ligações. Então, pessoal,
Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido um pouco, pelo menos um pouco, do que é a química orgânica, como que surgiu a química orgânica. Na próxima aula entraremos em outras partes da química orgânica. Até lá, um forte abraço a todos vocês.